E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que muitos alimentos que a gente coloca no prato todo dia podem estar ligados a doenças graves, como o câncer? Pois é, o que a gente come tem tudo a ver com a nossa saúde. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos desvendar os 10 alimentos mais cancerígenos que estão na mesa de muita gente por aí, sem saber do perigo que eles são. Vamos falar de cada um deles, entender por que são tão perigosos e como a gente faz para tirar esses vilões da nossa alimentação. Mas antes de começar essa jornada por uma vida mais saudável, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica que pode te ajudar a ter mais saúde. Você já deve ter ouvido falar que salsicha, presunto, linguiça e bacon não são lá essas coisas para a saúde, né? Mas talvez você não faça ideia da gravidade da coisa. A Organização Mundial da Saúde já colocou as carnes processadas na lista de alimentos cancerígenos do grupo 1. Isso quer dizer que já está comprovado que elas aumentam o risco de câncer, principalmente o câncer de intestino. Os nitratos e nitritos, que são usados para conservar essas carnes, acabam se transformando em substâncias tóxicas dentro do nosso corpo. E não para por aí. As carnes processadas também podem aumentar o risco de outros tipos de câncer, como o de estômago e o de pâncreas. A boa notícia é que a gente pode escolher opções mais saudáveis e maneirar no consumo dessas carnes. Que tal trocar as carnes processadas por frango, peixe ou carne vermelha magra? É um passo importante para uma dieta mais equilibrada e para prevenir doenças. Aquele açúcar branquinho que a gente encontra em tudo pode até parecer inocente, mas é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Ele está em quase tudo que é industrializado, do refrigerante ao pãozinho. E o pior, é um dos maiores culpados pelo aumento das células cancerígenas no nosso corpo. É um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. A resposta é simples: diminuir o açúcar. As cores chamativas, as bolinhas e o gostinho doce podem até ser tentadores, mas escondem um lado obscuro. Os refrigerantes e bebidas açucaradas são verdadeiras bombas de açúcar e aditivos químicos que podem detonar a nossa saúde, abrindo caminho para o câncer. O açúcar, como já vimos, alimenta as células cancerígenas. E o problema fica ainda pior com os aditivos químicos, que bagunçam o nosso metabolismo e aumentam ainda mais o risco de doenças. Os refrigerantes de cola, por exemplo, têm uma substância chamada 4-mei, um corante artificial que está ligado ao aumento do risco de câncer. A boa notícia é que existem alternativas mais saudáveis e gostosas para matar a sede. Água, sucos naturais sem açúcar, chás gelados e água aromatizada com frutas são opções refrescantes e que não colocam a sua saúde em risco. Quem resiste a uma batata frita crocante e sequinha? Ou a um pastel quentinho na feira? Os alimentos fritos são tudo de bom, mas é preciso ter cuidado, porque o prazer momentâneo pode ter um preço alto a pagar: o aumento do risco de câncer. A vilã da história é a acrilamida, uma substância que se forma quando alimentos ricos em amido, como batatas e farinhas, são fritos em altas temperaturas. Batatas fritas, salgadinhos de pacote, pastéis, churros e outros quitutes fritos podem ter essa substância perigosa, que já foi classificada pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, como provavelmente cancerígena para humanos. A boa notícia é que a gente pode continuar saboreando essas delícias sem colocar a nossa saúde em risco. Que tal optar por formas de preparo mais saudáveis, como assar, cozinhar, grelhar ou cozinhar no vapor? É uma maneira simples e eficaz de reduzir a formação de acrilamida e aproveitar o melhor da culinária de forma mais leve e consciente. Glutamato monossódico, ou MSG, está em vários alimentos industrializados que a gente come todo dia. Ele se esconde em temperos prontos, sopas instantâneas, salgadinhos
molhos prontos e até em iogurtes e barrinhas de cereal. Mas por trás do gostinho bom, se esconde um perigo para a saúde. O MSG mexe com a química cerebral, aumentando a vontade de comer. Podemos escapar do MSG e ter uma alimentação mais saudável. Ler os rótulos com atenção e evitar produtos com MSG são passos importantes para proteger a nossa saúde. Eles se escondem em embalagens chamativas com promessas de sabor e praticidade. Biscoitos crocantes, bolos macios, margarinas cremosas escondem um segredo: os óleos hidrogenados. Durante a hidrogenação, formam-se gorduras trans, que causam caos na nossa saúde. Aumentam o colesterol ruim, LDL, e diminuem o bom, HDL, elevando o risco de doenças cardíacas e câncer. Ler rótulos, evitar gordura trans e optar por gorduras boas são medidas essenciais para uma vida saudável. Salsicha, salame, mortadela, linguiça. Os embutidos estão sempre presentes nos lanches, aperitivos e até mesmo nas refeições principais de muitos brasileiros. Mas por trás do sabor salgado e da praticidade, escondem-se perigos que podem prejudicar a nossa saúde e aumentar o risco de desenvolvermos câncer. Assim como as carnes processadas, os embutidos são ricos em conservantes, como nitritos e nitratos, adicionados para evitar a proliferação de bactérias e aumentar a sua durabilidade. O problema é que essas substâncias, ao entrarem em contato com o nosso organismo, podem se transformar em compostos cancerígenos, os nitrosaminas. A melhor maneira de se proteger dos malefícios dos embutidos é maneirar no consumo. Substituir os embutidos por opções mais saudáveis, como queijos magros, ovos, frango desfiado ou pasta de grão de bico, é uma atitude inteligente para ter uma alimentação mais equilibrada e proteger a sua saúde. A pipoca, aquela companhia perfeita para um filminho, pode se tornar um problema para a saúde quando feita no micro-ondas. Escondidos na praticidade dos saquinhos prontos para estourar, encontramos produtos químicos que podem estar relacionados ao desenvolvimento de câncer. Um dos principais culpados é o ácido perfluorooctanóico, ou PFOA, uma substância utilizada na fabricação do revestimento interno dos saquinhos de pipoca de micro-ondas para evitar que a gordura grude no papel. O problema é que o PFOA é um disruptor endócrino, ou seja, interfere no funcionamento dos nossos hormônios, e já foi associado ao aumento do risco de câncer de fígado, testículo e tireoide. Mas não precisamos abrir mão da pipoca para ter uma vida saudável. A solução é simples: preparar a pipoca da maneira tradicional, utilizando milho para pipoca, óleo vegetal ou azeite de oliva extra virgem e uma panela com tampa. Pães brancos macios, bolos fofinhos, massas que derretem na boca. Os produtos à base de farinha branca refinada estão tão presentes no nosso dia a dia que parecem inofensivos. Mas, por trás dessa aparência inocente, escondem-se perigos que podem prejudicar a nossa saúde e aumentar o risco de desenvolvermos câncer. A farinha branca refinada passa por um processo industrial que retira grande parte dos seus nutrientes, como fibras, vitaminas e minerais, deixando apenas o amido. Esse amido, por sua vez, é rapidamente absorvido pelo organismo, causando picos de glicose no sangue, o que, a longo prazo, pode levar à resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e também ao câncer. A boa notícia é que podemos substituir a farinha branca refinada por opções mais saudáveis, como a farinha integral, a farinha de aveia, a farinha de amêndoa e a farinha de coco. O álcool faz parte da vida social, dos encontros com os amigos, mas seu consumo pode ser prejudicial e aumentar o risco de câncer. O álcool se transforma em acetaldeído, que danifica o DNA e aumenta o risco de mutações. Estudos mostram que o consumo de álcool está relacionado a vários tipos de câncer. A resposta é simples: maneirar no álcool.
E aí, algum desses alimentos faz parte do seu dia a dia? Se identificou com algum dos hábitos que conversamos hoje? Não se preocupe. O primeiro passo para a mudança é a consciência. Agora que você conhece os riscos, é hora de fazer escolhas mais conscientes para proteger sua saúde. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer toda a diferença na sua saúde a longo prazo. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais dicas como essa, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você gosta. Até o próximo vídeo!